Oi, bom dia, tá? Eu estou retornando aqui para gravar a última parte da aula de vocês, tá? Dessa semana. E eu vou puxar o slide agora, turma de Contabilidade e Administração, né, de segundo período. Bora lá. Lá no comecinho, eu vou voltar os slides para vocês, tá? E aí, só um instantinho. Dá volta um minutinho, gente, perdão. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o vídeo vai do jeito que ele é gravado, porque eu não tenho editor de vídeo, eu não sei muito bem editar vídeos, então eu estou fazendo isso. Mas vamos embora lá. É o seguinte, vou colocar aqui meu celular no silencioso. Não sei se vocês estão ouvindo algum barulho de fundo, tá? Se tiverem, eu peço perdão. E aí a gente vai voltar aqui da apresentação do slide. Não sei se eu consegui. Por aqui. A gente falou de economia, a gente conceitou a economia e nós entramos no fundamento principal sobre o estudo da economia. A economia é uma ciência social aplicada, onde ela se desenvolve no estudo, arcabouço entre produção de recursos naturais para atender às necessidades da sociedade, tá? Ou de uma determinada sociedade. E aí o primeiro problema fundamental ao qual a economia está atinada ao seu nível de estudo é o seguinte: as necessidades humanas, elas são infinitas, né? A gente viu lá na pirâmide, mas os recursos produtivos ou os recursos de produção, os fatores de produção, eles são finitos. Então, a economia, ela tenta fazer o quê? Ela tenta, diante desta situação, tá? Estou passando aqui os slides para vocês. Diante desta situação, ela tenta, com as necessidades infinitas e os recursos finitos, fazer com que não haja determinada escassez, tá? Determinada falta de alguns insumos dentro da sociedade. E aí, dentro dessa situação, a gente passa para a parte 2, que a gente fala de sistemas produtivos. E os problemas econômicos fundamentais são os seguintes. 4 perguntas que a economia faz dentro de um sistema. Ela diz assim: o que produzir? Indica que é necessário identificar a natureza das necessidades humanas para saber quais bens e serviços vão ser produzidos. A sociedade, ela deve produzir bens de consumo ou bens de capital, e quanto, tá? E essa é a primeira pergunta. Quanto produzir? Deixa eu botar aqui só um instantinho, o quadro para cima. Pronto, voltando. Quanto produzir? Quando a gente falar de quanto produzir, nós vamos estar ligados a uma situação onde não pode existir, tá, dentro de uma empresa, de uma organização privada que observa lucro, que seria excedente de produção, porque excedente de produção gera prejuízo, porque gera capital da empresa parado, né? Então, diz assim, reconhece a limitação existente na disponibilidade dos fatores produtivos, tá? Então, quanto produzir para alimentar aquela cidade, o que produzir, como produzir, é a segunda pergunta. É uma questão técnica que indica que há várias maneiras de se combinarem os fatores de produção para se obter bens e serviços. Questão de eficiência produtiva, capital ou mão de obra intensiva, tá, gente? E assim, também dependendo ali do contexto do local de produção. E para quem produzir? Ou seja, qual o mercado que eu vou produzir esses bens, né? Então, essas são as 4 perguntas, tá? E envolve a questão de distribuição de bens e serviços produzidos entre os elementos da sociedade. Quais setores, né, os setores beneficiados com essa produção? Pessoal, é aí que o Estado, tá? O Estado, enquanto ente governamental, entra. Como? Entra com políticas públicas, entra com políticas econômicas, entra com diretrizes governamentais, balizando essa situação, dizendo assim, nesse perfil de região, produz-se mais
de maneira mais fácil, de maneira mais efetiva, tal produto. Então, nós vamos fazer políticas econômicas, políticas fiscais, para que esse produto ele seja produzido com sucesso, ele seja distribuído dentro da região e o excedente de produção ele saia para outros locais. Isso é política econômica, tá, gente? E política pública também do Estado. E aí os problemas econômicos, fazendo um resumão, necessidades humanas ilimitadas, recursos produtivos escassos, tá? Escassos, ou seja, escassez, escolha. O que e quanto, como e para quem eu vou produzir dentro desse contexto, tá? E aí a gente vai passar para alguns conceitos básicos novamente. As necessidades humanas básicas é a sensação de falta de alguma coisa aliada ao desejo de satisfazê-la. E as necessidades econômicas são bens não gratuitos, tá? Necessidades econômicas são bens não gratuitos. Necessidades não econômicas são bens livres e gratuitos. Bens e serviços é tudo aquilo que permite satisfazer uma ou várias necessidades humanas. Os bens são classificados quanto à raridade em bens livres e bens econômicos. Bens livres são aqueles que existem uma quantidade limitada e podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço. Não possui preço, exemplo, luz solar, água. Gente, luz solar, tá? A conta de energia a gente paga, mar e etc. E aqui depende, né? Estou, inclusive, falando em taxar a energia solar agora, mas bora lá. Bens econômicos são relativamente escassos e supõem a ocorrência de um esforço humano na sua obtenção. Esses têm preço. Quanto à natureza, os bens econômicos eles são classificados em dois grupos: bens materiais, bens imateriais ou serviços. Bora lá. Aparelho celular, bem material, prestação de serviço. Hoje, a sociedade brasileira, a prestação de serviço, ela traz um número percentual ao PIB, que a gente vai ver lá na frente, muito alto, tá? Conserto de ar-condicionado, qualquer tipo de conserto é prestação de serviço. Quanto ao destino, os bens materiais classificam-se em bens capitais, bens de consumo e bens intermediários. Os bens de capital são aqueles utilizados na fabricação de outros bens, mas que não se desgastam totalmente no processo produtivo. Exemplo, máquina, equipamento, instalação, né? Computador, edifício. Bens de consumo são aqueles que se destinam diretamente ao atendimento das necessidades humanas. De acordo com sua durabilidade, podem ser classificados como bens duráveis, móveis, automóveis, né, moradia, e não duráveis, alimentos, produtos de limpeza, tá? E serviços. Por exemplo, alguns serviços são não duráveis, outros são duráveis. Os bens intermediários são aqueles que são transformados ou agregados na produção de outros bens, tá? Que são consumidos totalmente no processo produtivo, como matéria-prima, fertilizante, borracha, vidro. Bem intermediário, eu pego uma matéria-prima, transformo essa matéria-prima em um modo de produção fabril ou de serviço em um outro bem, tá? Isso é um bem intermediário. Os bens finais são aqueles que já passaram por todo o processo de transformação possível, significando que estão acabados. Exemplo, bens de consumo e bens capitais. Por exemplo, geladeira, fogão, né? É um bem final. Os bens podem ser classificados ainda em bens privados e bens públicos. Bens privados, pessoal, é toda a propriedade privada inerente à pessoa física ou jurídica, ou seja, as pessoas ou as empresas, tá? Privadas, tá? E os bens públicos refere-se ao conjunto de bens, ao conjunto de propriedades, tá? Quer seja elas físicas ou imateriais, gerais fornecidos pelo setor público. Ou seja, o fornecimento que esses bens trazem: educação, justiça, segurança, transporte, saúde, produção, tá? Caracterização básica, no caso, introdução.
seriam os recursos de fatores de os recursos de produção ou os fatores de produção. Dentro dessa situação aqui, eu acho que a gente já deu uns 15 minutinhos, eu vou parar esse vídeo para começar o outro, só um instante.